Olá, uma ótima tarde. Hoje é quarta-feira, 8 de dezembro de 2021. Estamos começando a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para você que está ligado à programação do Canal do Boi. E no programa de hoje você vai acompanhar as cotações sobre carne bovina, soja, milho e café. E vamos conversar com o presidente do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, o Marcelo Eduardo Luders. Ele vai falar sobre as exportações do feijão que pela primeira vez ultrapassam 200 mil toneladas exportadas. E a nossa equipe traz informações sobre a utilização de remineralizadores de solo como alternativa à utilização de fertilizantes sintéticos. E você vai ter ainda também as informações sobre o tempo no agroclima com Renata Ferreira, destacando aí que a região sudeste hoje pode sofrer com chuvas intensas provocadas por um ciclone. Isso tudo e muito mais agora no Agricultura BR. Bom, eu começo o programa lembrando você que você acompanha a gente também pelo universo digital, tá? Estamos ao vivo a partir de agora também pelo portal sba1.com. Você acompanha também pelas parabólicas em todas as regiões do país, pela Claro TV e também pela NET. E para você que está na região de fronteira aí, Brasil, Paraguai, Brasil, Bolívia, acompanha também o canal todo o sinal do Canal do Boi pelo Nel TV. Basta ficar ligado por aí. Bom, e a gente vai assistir agora uma entrevista abrindo essa edição do Agricultura BR, realizada pelo Fabiano Reis, com o presidente da AproSoja de Mato Grosso do Sul, André Dobashi. Eles vão falar sobre o plantio de soja aqui no estado. Acompanhe aí. Eu já estou agora com o André Dobashi, presidente da AproSoja do estado de Mato Grosso do Sul. E o assunto por aqui é a produção, é a soja que já está nos campos, expectativa de comercialização, o que pensar em torno de insumos e principalmente esse próximo ano aí que já está batendo na porta. Por isso que eu converso agora então com o André Dobashi, está aqui com a gente. André, a soja aqui no Mato Grosso do Sul está instalada, está praticamente conclusa, toda a semeadura, todas as áreas, e vem com bom desempenho. Como é que você tem avaliado, como é que a AproSoja tem avaliado essa campanha 2021-2022 nesse começo de processo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É sempre um prazer para a gente estar aqui falando com vocês, principalmente no Canal do Boi, um parceiraço nosso aí. Agradeço a oportunidade de estar compartilhando essas informações da safra aí com vocês. Como você disse, a safra 21-22 veio com muita expectativa positiva aí para o produtor. Nós realmente fizemos uma semeadura bastante acelerada, com muita preocupação técnica, e batemos praticamente um recorde de tempo de semeadura com qualidade técnica. Nossos técnicos do projeto SIGA estão acompanhando essa safra a campo e têm relatado uma qualidade muito grande na cura, na emergência e no estabelecimento dessas plantas. Tivemos aí alguns episódios bastante isolados e de pouca relevância em relação à chuva de granizo, a vendaval, a alguns episódios que prejudicaram o estabelecimento de algumas pequenas áreas aí no estado, mas já foram sanados esses problemas e a nossa safra está muito bem implantada, as chuvas estão atendendo às nossas expectativas, então temos aí lavouras muito bem implantadas e seguindo a nossa expectativa inicial, Fabiano, que era de semear algo em torno de 7% a mais, né? Então, vínhamos de uma safra de 3,5 milhões praticamente de hectares, e esse ano a gente acredita que semeamos 3.700.000 hectares de soja, chegando a quase 3.800.000. Nesse momento, os nossos técnicos do Projeto SIGA estão espalhados em toda a região produtora de soja do Mato Grosso do Sul, fazendo o levantamento de uso e ocupação do solo para realmente caracterizar o tamanho dessa semeadura de soja e ver aí qual vai ser o crescimento dessa safra no Mato Grosso do Sul. André, e hoje a gente já pode falar em estimativas de produtividade, consequentemente também o que esperar desse resultado de produção? Realmente, Fabiano, ainda é bastante cedo, né, para a gente fazer alguma previsão mais assertiva. O que a gente faz em toda a safra, e graças a Deus a gente vem acertando,
ou sendo surpreendido positivamente na soja, a gente faz, de acordo com o crescimento orgânico, né, algo em torno de 7%, 5%, que a gente vem tendo no Mato Grosso do Sul anualmente, a gente faz uma expectativa de safra dentro da normalidade. Esse ano não poderia ser diferente. Lembra que a gente vem de um recorde de safra sul-mato-grossense. O ano passado, o produtor sul-mato-grossense atingiu a casa aí de quase 63 sacos por hectare, né? 62,8 sacos por hectare, dentro dos 3,5 milhões de hectares que a gente semeou de soja no ano passado. Então, seria imprudente da nossa parte fazer uma expectativa nessa ordem de grandeza, o que leva a gente a fazer uma expectativa dentro da média histórica, aí, né, em torno de 56 sacos de soja, e, claro, rezando para que sejamos surpreendidos com uma boa produtividade e que daqui para frente a gente vá revisando essa média para cima. O que a ProSoja sempre faz é, como a gente está semanalmente aí visitando as propriedades, então são mais de 2.000 propriedades atendidas, né, sendo visitadas pela ProSoja de maneira bastante próxima, né, nossos técnicos estão bastante próximos dos produtores, levantando a qualidade dessas lavouras, e a gente espera que, na medida que a gente passe aí para o estágio reprodutivo, desenvolvimento dos grãos, a gente vá revisando essa produtividade para cima e bata mais um recorde de produção e produtividade média no estado esse ano. Tá certo, Dobashi? Dobashi, e assim, falando dessa primeira safra de soja e a segunda safra, nós tivemos uma semeadura, podemos dizer, no cedo. Isso faz com que o milho, quando for cultivado, e outra cultura, como algodão no Mato Grosso do Sul, mas principalmente o milho, ele seja semeado dentro da sua janela ideal. Isso melhora as expectativas em relação à safra do cereal, uma vez que a campanha anterior, a 2021, teve todo o impacto de ter cultivado a soja, não teve condições climáticas ideais, então cultivou a soja um pouco mais tarde, atrasou o milho teve todo o impacto climático negativo sobre ele? Exatamente, Fabiano, muito bom esse questionamento, vale a pena a gente explorar aqui e falar um pouco sobre a safra 2021 e a safra 19-20, né? Ambas foram muito complicadas para o milho, embora a safra 19-20 tenha sido boa para o milho, né? A gente teve um atraso na semeadura, a safra 19-20 foi bastante seca, para a soja e aí, consequentemente, empurrou o milho, mas o milho ainda conseguiu um bom desenvolvimento em função da não ocorrência do frio, né? E a gente ainda teve um pouco menos de seca. Já na safra passada, a safra 2021, essa safra de milho que a gente acabou de sair, nós fomos bastante prejudicados, ora pelo atraso na semeadura, então a safra de soja empurrou aí 28 dias na janela do milho, tirando a semeadura do milho do mês de fevereiro, que é a semeadura ideal. Então a gente entrou num risco muito grande semeando março, e alguns produtores foram até abril com esse milho. Depois nós tivemos uma seca muito expressiva, né? Algumas regiões aí relatando 60 dias de seca, né? Uma estiagem forte e não muito comum nessa época do milho aí. E seguido por episódios muito severos de frio, né? Então nós tivemos até 8 geadas consecutivas na região de fronteira, nessas regiões mais altas do Mato Grosso do Sul, que normalmente não são muito comuns as geadas, e a gente teve aí 2, 3 geadas acontecendo. As baixadas, então, nem se fala, né? Então a gente teve aí regiões mais baixas aí que teve até 8 geadas consecutivas, prejudicando bastante a produção e a produtividade média do milho. Esse ano a gente vem de uma semeadura de soja extremamente dentro da janela da soja, né? Então, logo que venceu o vazio sanitário, no dia 16 de setembro, o produtor já estava semeando soja, tivemos algumas chuvas, né? E depois o produtor fez essa semeadura de maneira bastante acelerada,
e com foco na qualidade, então até conseguiu escalonar sua semeadura para ter uma colheita de acordo com o seu parque de máquinas aí, e isso faz com que a gente coloque realmente uma expectativa bastante positiva no milho, né? Porque vamos começar a colher soja no final de janeiro, aí, alguns produtores começando em meados de janeiro, lá para o último decêndio de janeiro, colocando o milho ainda numa situação muito interessante de clima, não só pelo fato das chuvas estarem abundantes no mês de janeiro, mas também da gente ter uma boa umidade, né? E avançando aí o mês de fevereiro, tentando terminar essa semeadura do milho ainda no mês de fevereiro. Isso faz com que a gente coloque essa cultura exatamente na melhor janela de plantio para a segunda safra no estado do Mato Grosso do Sul. Então a expectativa é muito grande, ainda mais porque nós temos aí uma boa área de soja que já está aí no segundo, terceiro ano. Então toda a área que a gente foi expandindo, né, desde lá de 18 e 19, onde a gente tinha nem 3 milhões de hectares cultivados com soja, e a gente já vem aí para 3 milhões e meio cultivados com soja na última safra, né, 2021. Então a gente acredita que todos esses 600 mil hectares aí que a gente foi expandido em soja acabe virando milho. E dentro de uma janela de semeadura muito favorável, que é o final de janeiro, começo de fevereiro. Então a gente espera aí que a gente tenha um recorde de área plantada com milho e um recorde de produtividade, só precisando da ajuda do clima e o bom desenvolvimento da soja nessa safra atual. Tá certo. E você falou a respeito da dependência do clima, claro, sempre vai ter, né, e o bom desempenho de soja. E aí nós entramos na questão dos insumos, principalmente fertilizantes, defensivos também, mas os fertilizantes. Nós temos hoje uma contenção global, pode-se dizer assim, realizado por China, que já anunciou, já há pelo menos 7, 8 meses, já falava que poderia fazer isso, acabou fazendo mesmo. Rússia acompanhou o mesmo processo. O Ministério da Agricultura conseguiu até uma boa negociação com a Rússia para termos os insumos, né, principalmente fertilizantes, no Brasil. Mas, em resumo, Dobashi, nós temos aí, na média nacional, entre 25% e 30% dos fertilizantes que ainda não foram adquiridos para a safra de milho, para a segunda safra dessa campanha atual, o que deve ser resolvido a partir de agora. Tá? Em relação à safra próxima, aí pensando na 2022, 2023, o produtor de soja, principalmente, ele não tem travado. As negociações de barter têm sido muito menores pelas nossas apurações e também de algumas empresas parceiras e que conversam conosco todos os dias, principalmente está o BBA e a Stonex, que tem apresentado dados para nós que mostram que está mais devagar, porque o preço está alto. Como é que você acredita que o produtor deva agir neste momento? Neste momento ele está negociando, ele deve esperar uma janela melhor de negociação. Como é que você avalia esse momento? Exatamente, Fabiano. Vale lembrar aqui que nós também temos o nosso departamento econômico na AproSoja, a gente vem acompanhando isso. O nosso departamento econômico, ele mapeia a economia agrícola no estado. A Renata, nossa economista, ela faz todos os boletins, inclusive um boletim que desceu com um gosto muito amargo para o produtor, onde a gente precifica, né, a safra de soja, a gente coloca os custos de produção, e a gente encontrou aí o dobro, né, um custo quase que 100% maior de insumos, aí, né, o custo direto, defensivos, fertilizantes e sementes, em função de todo esse cenário de pandemia, de inflação, de restrição de oferta e tudo mais. Realmente é uma situação bastante preocupante quando a gente analisa o cenário da soja e do milho, né? Não dá para a gente analisar de maneira separada, mas falando em soja da próxima safra, o produtor está com duas questões. Primeiro, que quando ele começou a fazer os barters lá atrás da outra safra, da safra passada, que já foi praticamente inteira comercializada, ele teve realmente uma frustração quando ele fechou esses barters lá atrás, porque ele fechou a preços bastante baixos, aí colheu e ele ficou
olhando os preços altos acontecerem e não tinha produto para comercializar. Então agora esse produtor ele acabou não fazendo trava, ele preferiu negociar à vista, né? E está negociando à vista, acabou não fazendo trava de soja com fertilizantes por 2 motivos. E aqui vale a gente lembrar e ratificar a importância do primeiro motivo, que é a não entrega desses produtos, né? Então o produtor ele está com bastante receio de não receber os insumos, de não receber defensivo, de não receber fertilizantes, sementes, e por isso ele também não fez trava de soja. Então, o que a gente recomenda? Em primeiro lugar, um bom contrato de compra e venda, né? Da mesma forma que quando a gente vende o nosso produto, a nossa soja, o nosso milho, a gente precisa estar bem municiado de um contrato onde explica toda a qualidade do produto, prazo de entrega, quem são os responsáveis pelo não cumprimento do contrato, aonde a gente vai procurar os nossos direitos. No caso de compra de defensivo, de semente, de insumo antecipado, a gente precisa ter um bom contrato. Esse contrato não pode se resumir a um pedido de compra com poucas cláusulas de responsabilidade para ambas as partes, tá? Se o produtor for pagar à vista, ele tem que ter uma certeza de que ele só irá desembolsar quando ele receber o produto, porque nós estamos atravessando uma situação bastante diferente, né? Então, voltamos a ter um pouco de inflação, a inflação está fazendo com que os preços se mexam a cada dia. Nós temos fornecedores muito sérios, mas também temos os oportunistas e a gente tem que se blindar desses oportunistas. Então, o que a gente recomenda é não façam adiantamento de dinheiro sem que vocês tenham a certeza do recebimento do produto, ou seja, se o produto já estiver em casa, e procurem realmente fazer trava de preço da commodity, né, de preço da soja, com o insumo que você está tendo. Embora seja uma ferramenta que você pode ter outros preços melhores lá na frente, nós estamos vindo de ofertas de preço bastante interessantes. Quando acontece isso e você consegue travar uma relação de troca interessante, é uma certeza de que o produtor vai continuar no seu negócio, não vai ser surpreendido por uma queda abrupta de preços e vai continuar conseguindo fazer essa relação de troca de uma maneira interessante para que o custo de produção fique dentro do esperado. Então, são as 2 recomendações muito importantes que a gente deixa para o produtor. Em primeiro lugar, tenha certeza que o teu fornecedor só vai receber depois que ele te entregar, ou que você deixe isso muito bem amarrado com ele, né? Para que você não seja surpreendido aí com atrasos e falta de produto no mercado, tendo adiantado dinheiro para ele. E depois, então, contratos muito bem feitos também. E depois, a importância de se precificar, né? Amarrar o custo desse insumo que tem subido absurdamente junto com o valor do seu produto, para que quando você realmente faça essa troca, você não seja surpreendido por uma desvalorização da sua produção com uma supervalorização dos insumos de produto que pode impactar negativamente na sua margem. Eu acho que é isso. Tá certo, André Dobashi. Dobashi, eu quero agradecer sua participação mais uma vez no Agricultura BR, no canal do Boi, deixar um abraço a você, a sua família e desejar um ótimo 2022. Muito obrigado, Fabiano. Eu que agradeço. Só reforçar aqui o compromisso que a gente tem com o produtor, com o canal aí para levar informações de qualidade. Estamos sempre à disposição para debater esse assunto da cadeia de soja e milho, que sempre nos motiva bastante. É a função da AproSoja esclarecer dúvidas e o cenário da soja do milho no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Conte sempre com a AproSoja. Um abraço a todos. Grande abraço, André Dobashi. Conversamos com o presidente da AproSoja de Mato Grosso do Sul.
Você acompanhou as cotações da soja aí nas praças brasileiras, agora você vai conferir comigo. Na tela, as ações do mercado futuro da soja na Bolsa de Chicago para hoje. Acompanhe em casa comigo, contratos para janeiro de 2022, 12 dólares 51 mais 6, variação positiva e aumento de 0,12%. Para os contratos de março de 2022, 12 dólares 59 mais 4, alta também de 0,10%. Para os contratos de maio de 2022, 12 dólares 66 mais 6, variação positiva também de 0,10%. E para julho de 2022, 12 dólares 66 mais 6, uma variação positiva também de 0,10%. Você acompanha comigo agora preço da soja nos portos brasileiros para hoje. De acordo com a apuração da Grãos Corretora, a soja comercializada saca de 60 quilos hoje, tanto no Porto de Santos, bem como no Porto de Paranaguá, a R$ 166. Vamos acompanhar então como está o dólar comercial também para hoje. Acompanha comigo aqui, nesse momento o dólar comercializado a R$ 5,55 mais 8 e é uma queda substancial aí de 1,06%. O dólar retoma o movimento de baixa com o acordo no Congresso Nacional sobre a PEC dos precatórios e com a possibilidade do auxílio emergencial de R$ 400 ser pago logo mais. Vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, vamos conversar com Walter Pulga Júnior, que tem mais detalhes. Boa tarde, Pulga. Boa tarde a você, Adriana. Boa tarde a todos. Bom, o dólar comercial e a Bolsa operavam em baixa nesta manhã. Veja, o dólar recuava, há uma expectativa de que após as 18 horas o Banco Central anuncia a decisão do Conselho de Política Monetária, elevando a taxa básica de juros para 9,25% ao ano. E com essa alta na taxa de juros, o que se espera é que pelo menos haja alguma reação dos investidores do mercado de câmbio e no mercado de ações para trazer mais dólares para o Brasil. Isso não tem ocorrido, mas é uma expectativa. Neste momento, a queda é de 1,05%, o dólar opera na faixa de R$ 5,55 mais 80. Os números mudam rapidamente, mas vale lembrar que está bem próximo do valor mais alto, porque na verdade o que nós tivemos hoje foi o dólar abaixo, ou melhor, do valor mais baixo, porque estivemos hoje abaixo de 5,55. O dólar chegou a recuar para 5,54 mais 90, mas agora resiste a uma queda mais acentuada. Bom, o dólar comercial já teve uma desvalorização ontem, importante ressaltar, a queda foi de 1,26%, o dólar deixou para trás aquela faixa de 5,60, fechou aí a 5,61, mas já deixou para trás aquela faixa de 5,60. E a Bolsa teve até uma alta ontem, né? A Bolsa voltou à faixa de 107.500 pontos. Agora, o que acontece, por enquanto, é que os investidores aguardam essa decisão da taxa básica de juros, que só será divulgada a partir das 18 horas, quando o mercado fechar as suas operações. Há, no entanto, projeções de que a alta na taxa básica de juros será mesmo de 1,5 ponto percentual, nós teremos juros aí provavelmente a 9,25% ao ano. O mercado, no entanto, trabalha hoje, quando eu falo do mercado, eu falo dos operadores do mercado financeiro, tanto o mercado de ações como o mercado de câmbio, de olho nos dados de varejo no Brasil. Cresceram os riscos baixistas para a inflação futura diante de uma desaceleração da atividade econômica e do arrefecimento dos preços internacionais das commodities. Isso já se reflete também nos preços no atacado, né? O que ocorre é que há uma baixa na movimentação do mercado, isso foi divulgado hoje pelo IBGE, e a expectativa é de que nós tenhamos aí algumas dificuldades mais à frente. No entanto, a inflação que vinha em forte alta parece arrefecer com essa redução das compras no varejo. Portanto, a expectativa é de que nós tenhamos aí o dólar num movimento de estabilidade, mais abaixo de 5,60. Até porque o dólar index, né, o chamado dólar, o índice dólar, que compara o dólar com outras moedas do mundo, vem em queda também, queda de 0,32%. Está na faixa de 96 mil pontos, bem acima do que vimos anteriormente, mas está em queda. Tudo isso porque aquela expectativa negativa com a nova cepa do Covid-19, a Omicron, parece não ser tão temerária assim. As pesquisas indicam lá na África do Sul que
tem uma transmissão muito rápida, mas não é tão grave, não conduz tantas pessoas aos hospitais com falta de ar, etc. Isso trouxe um alívio para o mercado, tanto que nós tivemos ontem já uma recuperação nas principais bolsas do mundo. De qualquer maneira, de olho na informação, porque o que vai ocorrer já já é a confirmação de um acordo no Congresso para aquele problema do governo federal sobre o cumprimento das precatórias, né? Que a Justiça obriga o governo a pagar contas passadas. São precatórios que o governo deveria pagar e negocia aí um prazo maior para poder fazer valer o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 para as famílias contempladas pelo programa. O governo pretende distribuir a primeira parcela já agora, neste mês de dezembro, antes do Natal. Portanto, há no mercado uma expectativa e um alívio, vamos dizer assim, tanto para o dólar que vinha em forte alta frente ao real, como também para a Bolsa, que recuperou pontuação, agora há pouco cedia um pouco, nosso índice Bovespa tinha uma leve alta, alguns minutos de 0,09%, mas parou ali nos 107.500 pontos. Agora vamos falar um pouquinho sobre uma nova parceria, Adriano, importante entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e o Ministério da Agricultura. Essa parceria visa contribuir para a regularização fundiária na Amazônia. Veja, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, vai ajudar o Ministério da Agricultura na regularização fundiária, regularização ambiental e na inclusão produtiva de assentados na Amazônia. Um acordo foi firmado nesta terça-feira entre o BNDES e o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e prevê a atuação do BNDES não só no fomento, mas na captação de recursos de empresas privadas para o chamado Projeto Integrado de Ordenamento Territorial. É uma abordagem da questão da regulamentação fundiária inédita e integrada de ações que será implantada, veja, em 87 assentamentos da região amazônica. O foco do projeto, tome nota, veja e acompanhe comigo, são 4 núcleos na região amazônica. Um dos núcleos fica em Macapá, no Pará. Então nós teremos aí um dos 4 núcleos que serão alvo dessa parceria, né, entre o Ministério da Agricultura e o BNDES. Também teremos uma atuação em Marabá, no Pará. Atuação também em Porto Velho, em Rondônia, e em Boa Vista, em Roraima, tudo isso envolvendo 87 assentamentos. O INCRA vai atuar de forma técnica para viabilizar a regularização de assentamentos nessas áreas que você viu aí no mapa, né? E, primeiro, isso, né? Um dos 4 pilares dessa ação integrada. O trabalho vai envolver sensoramento remoto, definição de microzoneamento econômico, veja, tem mais aqui, ecológico também, respeito à ecologia e de possibilidades de atividades econômicas, além, lógico, da entrega de títulos definitivos para esses proprietários. Portanto, é um projeto entre o INCRA e o BNDES, querem ainda oferecer infraestrutura social para os assentados, recuperação de estradas vicinais, ligando as cidades da região, construção de galpões de armazenagem nesses assentamentos, fornecimento de água de qualidade, fundamental, eletrificação rural, estabelecimento de educação e saúde e a chamada inclusão produtiva desses agricultores que estão assentados lá. É um projeto inédito e a perspectiva é que isso tenha repercussão, pelo menos é o que se espera, repercussão no mercado internacional para desfazer a péssima imagem que o Brasil tem quando falamos de cuidados com o meio ambiente, notadamente com a Amazônia. É com você, Adriano. Tá ok, Pouca, obrigado. Bom, tem intervalo comercial chegando por aqui. Hora de você conhecer empresas parceiras aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio e logo depois, na volta, você vai ver que as exportações de feijão batem R$1 bilhão. Nós vamos conversar ao vivo com o presidente da Embrapa sobre esse assunto. Fica por aí, eu volto já. A Agricultura BR está de volta e eu abro esse bloco trazendo para você a relação entre a troca entre o ovo e o milho, que se manteve acima de 15 caixas no mês de novembro. Esse é um assunto para o repórter Gustavo D'Angelo, que conversa com a gente ao vivo agora de Araçatuba, no interior do estado, no noroeste, né, do estado de São Paulo. Boa tarde, Gustavo. Seja bem-vindo aqui à Agricultura BR. Oi, Adriano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Obrigado. Pois é, Adriano, em novembro, o preço médio recebido pelo produtor na comercialização de caixa de ovos brancos apresentou queda mensal
de quase 8%, enquanto na comparação com o mesmo período do ano passado, o índice foi positivo em 7,7%. Já a saca de milho apontou retrocesso de 6,5% e uma evolução positiva também de 6,5% em 12 meses. Os preços médios recebidos na comercialização de ambos os produtos indicam que houve pequena piora no poder de compra do avicultor, que precisou comercializar 15,2 caixas de ovos para adquirir a tonelada do grão, volume que vem mostrando pouca variação desde o mês de maio. O resultado significa a perda de quase 17,3% no poder de compra do produtor de ovos, que em novembro dos últimos 11 anos necessitou de uma quantidade de 12,6 caixas de ovos para adquirir a tonelada do cereal. Nesse início de dezembro, Adriano, os preços de ambos os produtos indicam nova piora na relação e uma necessidade próxima de 16 caixas de ovos para adquirir o insumo. Uma situação bastante complicada para o avicultor, né, Adriano? É com você. Sem dúvida nenhuma, Gustavo. Obrigado pela sua participação. Ótima tarde para você. Bom, e agora a gente fala sobre o milho na Bolsa Brasileira, na B3. Nessa quarta-feira, os preços futuros do milho começam registrando leves movimentações positivas, rompendo os pequenos recuos acumulados no pregão de ontem. Confira comigo na tela as indicações para hoje. Contratos para o milho na B3. Para janeiro de 2022, R$ 94,30, uma variação negativa e queda de 0,18%. Para os contratos de março de 2022, R$ 95,34 a saca de 60 quilos, uma variação positiva de 0,05%. Em maio de 2022, a situação é estável, preços sendo negociados a R$ 89,37 a saca. No contrato para julho de 2022, R$ 85,15, variação positiva de 0,18%. E você acompanha comigo agora outras cotações do milho em algumas regiões do Brasil. Você viu aí como está o cenário do preço do milho em algumas regiões do país. Agora você acompanha comigo como está o mercado futuro do milho na Bolsa de Chicago para esta quarta-feira. Contratos para agora dezembro de 2021, $588 mais $5,88 mais 6, variação positiva de 0,43%. Lembrando que esse é o preço do bushel, tá? Para março de 2022, $5,88 mais 6, variação positiva de 0,47%. Para maio de 2022, $5,90 mais 4, variação positiva também de 0,34%. E os contratos para julho de 2022, $5,90 mais 2, a variação positiva também de 0,30%. Bom, e a gente traz agora informações para você sobre o tempo, está na hora do agroclima. Fique por dentro como fica o tempo aí na sua região nesta quarta-feira. Renata Ferreira, boa tarde. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos. Adriano, a presença de um ciclone na costa do sudeste brasileiro provoca chuvas intensas ainda nos próximos dias. A chuva chegou muito forte na região, principalmente no litoral paulista. Só ontem, cidades como Santos, Bertioga e Cubatão acumularam volumes de 100 milímetros. E hoje, quarta-feira, a chuva ainda é intensa aí na região. Os maiores volumes devem ocorrer entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e também Espírito Santo.
No sul, a umidade do solo segue baixa por falta de chuva significativa na região. Veja que em áreas produtoras do Paraná, Santa Catarina e também Rio Grande do Sul, falta água. As lavouras de milho e soja já sentem a ausência da chuva. Mas uma boa notícia, viu? A situação melhora um pouco sobre o Paraná a partir do dia 12. A chuva avança com alguns temporais e a previsão é de acumulados em torno de 40 milímetros no estado. Agora, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, chove, mas de forma um pouco mais passageira. No centro-oeste brasileiro, os próximos dias serão de chuva volumosa, principalmente entre o norte de Goiás e também Mato Grosso. E trago boa notícia para o alívio dos produtores de Mato Grosso do Sul. É que a chuva está chegando a partir do dia 12 com volumes altos no estado, acumulados entre 50 e 100 milímetros. E falando em chuva intensa, no Nordeste brasileiro, até o final desta semana, ela ganha força no sul e oeste da Bahia e também no sul do Piauí e Maranhão. E o tempo seco não dá trégua entre o Ceará e norte da Bahia. E mais ao norte brasileiro, a chuva também não para. Volumes também expressivos na região, viu? Olha só, em Gurupi, no Tocantins, a cidade passa por uma invernada até o final desta semana, com precipitação volumosa. Entre os dias 13 e 14, a chuva diminui e volta a ser um pouco mais irregular. O sol aparece aí nesse período. Adriano, daqui a pouco eu volto durante a programação com mais informações do tempo. É com você. Valeu, Renata, obrigado. Vou para o intervalo comercial, tem mais um chegando por aqui e logo depois na volta, aí sim, a gente bate um papo com o presidente da Ibraf sobre a exportação de feijão, que bateu R$1 bilhão. As informações depois do intervalo. A Agricultura BR está de volta e a gente fala agora sobre feijão, porque o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses divulgou ontem que as exportações sobre o feijão já batem R$1 bilhão e pela primeira vez ultrapassam 200 mil toneladas de grãos exportados. Para conversar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui no Agricultura BR o presidente do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, o Marcelo Eduardo Luders. Marcelo, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo aqui ao Agricultura BR. O feijão é um produto muito usado internamente, está no prato dos milhões de brasileiros todos os dias. Nesse ponto, quais os percursos que levaram a esse recorde nas exportações da cultura? Boa tarde, Adriana. Um prazer estar aqui e poder colocar essas novidades aí para vocês. Veja só, a partir de 2010, o Brasil passou a exportar de forma um pouco mais consistente excedentes de feijão fradinho. Então, os feijões fradinhos passaram a ser produzidos com maior volume no estado do Mato Grosso, fruto da pesquisa da Embrapa. Esses feijões começaram a ganhar o mundo e eles hoje são o segundo feijão que o Brasil mais exporta. O primeiro feijão que o Brasil mais exporta é uma cultivar, uma variedade que ainda é consumido pouco no Brasil, mas vai aumentar também, que é o feijão mungo. É aquele feijão que se faz moyashi, existem N outras receitas maravilhosas para fazer com ele. E o Brasil tinha necessidade de abrir esse mercado porque, como o feijão carioca, ele só é produzido aqui dentro do Brasil, só é consumido aqui, não existe consumo ao redor do mundo, era muito difícil você estimular os produtores a gerarem excedentes, muito perigoso, inclusive, gerarem excedentes e terem dificuldades de comercialização. Então, o Brasil saiu lá de 4, 5 cultivares principais que eram exportadas até 2015, e a pesquisa continua da Embrapa, do Instituto Agronômico de Campinas, do IDR do Paraná, vem colocando a cada ano mais variedades aí no portfólio do Brasil. Por isso, nós alcançamos mais de 70 países a exportação e chegamos aí a essas 200 mil toneladas, que dá cerca de R$1 bilhão. Muitas informações muito importantes, né? Boas notícias aí. Mas esse aumento nas exportações traz algum risco para que o preço do feijão suba aqui no mercado interno, Marcelo? Não, é difícil você regular isso exatamente, porque é a busca do preço justo, o preço que viabilize o produtor e que viabilize o consumidor. Na verdade, como não se exporta feijão carioca e muito pouco feijão preto, os dois feijões que são bastante consumidos, mais o feijão calpi, só são exportados quando há excedentes aqui no mercado interno, né? Quando há demanda aqui, o preço acaba sendo mais remunerador de deixar aqui dentro do Brasil. Então, é só quando há excedentes. Tanto que, se você pegar hoje o preço do feijão carioca em dezembro e o preço do feijão carioca em janeiro desse ano, em reais, você vai encontrar o mesmo valor. Então, se nós tivéssemos produzido mais 200 mil toneladas de feijões aqui dentro,
teríamos um problema para os produtores, que não iam ter como remunerar o investimento que fazem na cultura. Iriam ter prejuízo, consequentemente, no próximo ano ou no outro, teríamos aí novamente um déficit de oferta, porque uma vez que o produtor perde dinheiro plantando feijão, ele não volta a plantar tão logo. Assim, você garante que nós tenhamos a chance de ter o mercado abastecido no próximo ano, seja com mais ou com menos feijão, mas tem a garantia de que vai ter produtores plantando. Marcelo, qual que é a variedade mais exportada? Hoje, esse ano foi o Mungo, né, que é um feijão que até 2015 nem existia no Brasil. Na verdade, tem sido plantado semente crioula ou pirata, não se sabe de onde veio, mas agora, tanto o Instituto Agronômico de Campinas quanto o Instituto ou a Embrapa Meio Norte vem trabalhando para colocar cultivares na mão dos produtores, que com certeza terá uma maior resistência a doenças e também uma produtividade maior, ou seja, mais competitividade para a exportação. Então, esse é o que mais se exporta. O segundo que mais se exporta é o calpi, é o fradinho, e o terceiro daí que entra o feijão rajado e o feijão vermelho. Bom, estamos aí em pleno período da safra das águas. Qual que é a expectativa para a colheita, Marcelo? Nós teremos aí uma oferta do Paraná maior de feijão preto e feijão carioca, cerca de 30% do que o Paraná terá. Teremos feijão de Minas Gerais, é a safra mais importante de carioca, é aquela originada em Minas Gerais, mas tudo indica que para janeiro, fevereiro e março nós devemos ter ou poderemos ter um preço médio de carioca acima do preço médio praticado entre outubro e dezembro desse ano. Então, o último trimestre aqui tem um preço médio mais baixo do que provavelmente teremos entre janeiro, fevereiro e março. Até porque você tem aí uma explosão no custo de produção enorme, né? Então, isso acaba afetando depois o preço de venda também. Dá para falar sobre a perspectiva para a exportação do Brasil no ano que vem, agora de 2022? Bom, cultivares como o feijão fradinho, que todo ano nós temos excedentes para exportação, calpis, talvez alguma coisa de rajado e de vermelho, tem praticamente garantido. Esperamos que nós tenhamos mercado para exportação de feijão preto. Nós podemos importar o feijão preto da Argentina entre abril e maio e depois exportar o nosso excedente de feijão no restante do ano. É algo bastante inteligente, comercialmente falando, de se fazer. Então, o escoamento para exportação para o ano que vem, nós teremos. É claro que nós temos aí variáveis como fretes internacionais, que não tem sido fácil, bastante desafiador. Nós temos problemas eventualmente trazidos, né? Tomara que não, pelo recrudescimento eventualmente da pandemia, né? Alguns portos que venham a fechar, algo assim. E nós temos também as questões de dólar, né? Depende muito do câmbio aqui dentro. Mas, a princípio, pegando o que o mundo vai ter de demanda com o que o mundo vai ter de oferta, tem espaço para o feijão do Brasil ano que vem também. Marcelo, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, por ter atendido a gente mais uma vez. Uma excelente quarta-feira para você. É sempre um prazer, um bom restante de semana a todos. Obrigado. Bom, e o assunto agora é a utilização de remineralizadores de solo como alternativa à utilização de fertilizantes sintéticos. O princípio do uso dos remineralizadores é o de recuperar as propriedades químicas, físicas ou biológicas do solo, através de aplicação de uma ou mais rochas finamente moídas. É possível reproduzir o processo natural de formação do solo a partir de rochas matrizes, que ocorre naturalmente ao longo de milhares de anos. Este foi o assunto da palestra e o repórter José Cunha tem as informações. O evento promovido pela Semagro e pela FamaSul falou sobre a importância do uso de remineralizadores no uso do solo. Para saber um pouco mais sobre a importância dessa nova tecnologia, vou conversar com o secretário Jaime Verruc. Jaime, como que está se desenvolvendo essas tecnologias para a utilização no solo? Como que o Estado tem visto a importância do uso desses remineralizadores? Acho que o primeiro ponto é a gente contextualizar um pouco a questão dos fertilizantes no Brasil. Nós estamos passando por um momento
onde nós tivemos uma elevação de custo e principalmente uma indisponibilidade. Quer dizer, hoje nós temos um risco da próxima safra de a gente não ter os fertilizantes, o volume necessário para atender a agricultura brasileira. Mas o ponto é um pouquinho anterior, nós estamos discutindo alternativas. Dentro dessas alternativas, o pó de rocha, que na verdade é um produto disponível aqui no estado de Mato Grosso do Sul, aqui assim como nós temos no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, para fazer o uso exatamente para melhorar as condições de produção e produtividade do solo. E esse seminário traz exatamente isso. Trouxe uma especialista, que é a Magda Bergman, uma geóloga, para discutir a questão das características desse material, e também o professor César da Unesp para falar exatamente da aplicação e os resultados que nós já temos na pesquisa em relação a milho, soja, cana, para verificar o quanto que efetivamente esse pó de rocha pode substituir e pode melhorar as condições de solo no estado de Mato Grosso do Sul. Então esse é o foco que nós estamos dando hoje. É importante destacar que o Ministério da Agricultura já regulamentou e estabeleceu quais são as características desse pó de rocha. O que ainda nós estamos buscando aqui no Mato Grosso do Sul é exatamente fazer o teste prático junto com as fundações e junto com os produtores rurais, e nós já temos experiências extremamente positivas, com resultados extremamente positivos, dado que é um produto regional, um produto disponível dentro do setor de mineração do Estado e que nós poderíamos fazer o uso imediato, desde que, obviamente, se tenha as condições agronômicas e os conhecimentos adequados para a gente fazer a melhoria de fertilidade do solo. Agora, Jaime, é claro que para esses resultados são necessárias muitas pesquisas, né? Como que o Estado tem investido nessa área? O próprio mercado ele já tem avançado rapidamente nisso. As próprias mineradoras hoje já têm uma série de pesquisas com produtores rurais diretamente. Então, nós já temos algumas questões do setor privado, com o produtor rural, com resultados bastante positivos. O que nós vamos fazer a partir de agora aqui no Estado? Nós estamos financiando, através de um fundo que nós temos, o Fudems, as nossas fundações e a própria Embrapa. Nós temos um olhar muito forte para a questão das pastagens do Mato Grosso do Sul também, para que se faça análise do produto e faça uma aplicação prática desse produto e a gente tenha resultados aí no médio prazo. Mas nós não temos, nesse momento, dúvidas sobre o ponto de vista técnico. O que nós temos que definir é qual é a graduação adequada para cada tipo de solo e para cada tipo de cultura. Esse é o foco que nós vamos dar através do financiamento da pesquisa no Mato Grosso do Sul. É claro que é necessário frisar que existem regras para a utilização desses produtos, né? Exato, existem regras, né? Então qualquer produtor rural que tem interesse, ele tem que procurar o conhecimento disso, existe uma regra estabelecida pelo Ministério da Agricultura para caracterizar o produto. Mas a forma que ele vai ser utilizado, é importante a pesquisa, e os nossos agrônomos, normalmente, estão se informando, e esse foi um dos objetivos hoje da gente discutir como fazer essa aplicação. Então acho que a gente está num momento positivo, nós temos uma oportunidade, temos um produto disponível, com resultados já comprovadamente excepcionais, sob o ponto de vista de produtividade, e também temos que fazer a formação dos nossos profissionais para que eles possam orientar adequadamente o produtor. A geóloga Magda Bergman, do Serviço Geológico do Brasil, foi uma das palestrantes no evento e apresentou alguns resultados de pesquisas voltadas à caracterização de rochas que podem ser empregadas nessa nova rota tecnológica da agricultura. Quais são esses resultados, Magda? Bom, o Serviço Geológico do Brasil já há alguns anos vem se dedicando à pesquisa de fontes de rochas silicáticas que possam ser utilizadas como insumos agrícolas. Essas rochas elas têm que ter várias características, elas têm que ser portadoras de nutrientes benéficos às plantas, elas não podem ter teores impeditivos de elementos potencialmente tóxicos, nem de minerais inertes, que vão estar assim no solo, né, ocupando o lugar de minerais reativos, que podem participar do processo agrícola, né? Então, se trabalha fundamentalmente junto à cadeia de mineração, procurando identificar, antes de mais nada, materiais que já estejam em pilhas de descartes, né? E com isso, então, já estejam ali como um material que não tem um uso próprio, e, se for possível, né, se eles portarem essas propriedades positivas, a gente vai lá e estuda a possibilidade de aproveitamento deles. O assunto por aqui agora é café e a gente começa trazendo informações para você em relação ao mercado futuro do café arábica na Bolsa de Nova York. Acompanhe comigo em casa contratos para março de 2022, $244,85, variação positiva de 0,64%. Aliás, vou me corrigir aqui, porque ontem eu fui atrás das informações concretas para você, vou falar da maneira correta. Contratos para março de 2022, $2,44 mais 85, variação positiva de 0,63%. Lembrando
que esse preço é em dólar de libra peso, tá? Contratos para maio de 2022, 2 dólares 44 mais 20, variação positiva de 0,66%. Os contratos para julho de 2022, 2 dólares 43, uma variação positiva também de 0,62%. E de setembro de 2022, contratos negociados em 202 dólares 41 centavos mais 5, variação positiva de 0,66%. E você acompanha comigo agora algumas cotações do dólar aqui no mercado nacional. Informações agora sobre as ações para o mercado futuro do café na Bolsa de Londres. Está aqui na minha tela para você acompanhar em casa. Contratos para janeiro de 2022. 24 dólares e 15 a tonelada, variação positiva de 1,17%. Os contratos para março de 2022, 23 dólares, variação positiva de 1,18%. Contratos para maio de 2022, 22 dólares e 60 a tonelada, variação positiva de 0,98%. E nos contratos para julho de 2022, 22 dólares e 50, variação positiva de 0,85%. Vamos dar uma olhada agora também nas cotações do café. Bom, vou para mais um rápido intervalo comercial. Logo depois do próximo bloco, você vai ver que o perfil do agronegócio está sendo aprimorado e a cada dia com a chegada e atualização de novas tecnologias. Fica por aí, daqui a pouco eu te trago todos os detalhes. Estou de volta. O perfil do agronegócio está sendo aprimorado a cada dia com a chegada e atualização de tecnologias e ferramentas para todas as atividades do setor. Conhecer as dificuldades que exigem a experiência do produtor para serem superadas é tão importante quanto estar atualizado em relação às novidades. Esse é o tema de uma entrevista feita pelo jornalista Vinícius Souza com o advogado Luciano Inácio de Souza. Acompanhe aí. O perfil do agronegócio brasileiro tem passado por mudanças e existem ferramentas que auxiliam nesse processo, como, por exemplo, o ESG. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, sobre essas ferramentas que estão chegando, o Luciano está aqui do meu lado, vai explicar para a gente um pouco sobre isso. Luciano, obrigado pela sua participação. Eu queria que você começasse explicando para a gente o significado dessa sigla. Beleza, bom. Primeiro, obrigado, Vinícius, pela oportunidade de falar aqui com vocês. ESG ou ASG, se a gente começar a separar pelas letras, ela quer dizer ambiental, social e governança. É uma nova onda, se assim a gente pode dizer, que está vindo principalmente de legislações mais maduras, como a Europa, como os Estados Unidos, em que busca, no final do dia, trazer a preocupação, tanto ambiental quanto social, para dentro da estrutura da empresa. Então, basicamente, essa seria a definição de ESG. E o ESG no agro, ou ASG, vai depender de onde você buscar a informação, ele traz informações, ele é uma excelente ferramenta de gestão para o produtor, tanto, enfim, na cadeia inteira do agro. Claro que não é apenas aplicável a ele, mas principalmente no agro, onde você tem uma percepção da cadeia que no final dela é extremamente atualizada com as normas internacionais, acostumada com essa exposição internacional, só que você tem alguns elos que ainda precisam de algum tipo de estruturação, algum tipo de melhora na sua gestão. Então o ESG vem como uma ferramenta extremamente importante, uma ferramenta que traz relatórios, traz mecanismos que vai ajudar certamente o produtor rural, enfim, toda a cadeia do agro no desenvolvimento das suas atividades. Quais os impactos disso dentro das adaptações que o Brasil faz para as leis que são de fora, para continuar garantindo que a gente vai manter a exportação, vai manter o nosso bom relacionamento com os países de fora? Vinícius, eu acho que o grande aspecto que a gente tem que levar em consideração aqui é falar de ambiental. Vamos talvez levar por esse lado. Falar de ambiental é o dia a dia do produtor, é o dia a dia da indústria do agro. A parte social da mesma forma. Eu acho que o grande desafio, e aí a grande conversa que a gente tem que ter com essas legislações que estão vindo lá de fora, é a parte dessa, como eu comentava um pouco antes, da estruturação da gestão, como é que ela vai ser de fato colocada. E o grande desafio aqui é você
pegar tudo que está sendo feito e mostrar. Eu acho que tem um ditado que vale muito a pena a gente comentar aqui, que é: não basta, enfim, você ser honesto, você tem que parecer honesto. Não basta você ser organizado aqui, aplicando ao agro. Você tem que se mostrar organizado. Então, quando você tem uma legislação que vem de fora, uma europeia ou uma americana, que exige uma série de requerimentos internos, certamente muitos desses o produtor, enfim, vários elos da cadeia, eles já fazem isso. O grande aspecto, e aí vem a necessidade dessa melhor estruturação por parte dos elos da cadeia, é pegar esses aspectos, envelopar da melhor forma e demonstrar isso. Eu acho que isso no final do dia, quando a gente buscar em aspectos relacionados à busca de crédito mais barato, que é no final do dia toda essa estruturação do crédito verde, dessa parte em busca de ferramentas e fundos que dão acesso ao crédito verde de uma maneira mais barata, o ISD vai ajudar nesse ponto, exatamente de demonstrar que todos aqueles requerimentos que são pedidos, olha, eu estou fazendo, eu acho que é um pouco isso. A gente tem medidas lá fora, por exemplo, cito da União Europeia, que agora tem um projeto de lei que prevê a suspensão da compra de commodities de países que têm o desmatamento, seja legal ou ilegal. Eu conversei até com a ministra da Agricultura e ela disse que isso aponta um dedo para o Brasil e ela não concorda de maneira nenhuma com esse posicionamento. Qual que é o impacto disso para a produção brasileira e como que o produtor rural brasileiro pode estar um passo à frente dessa decisão? Olha, realmente o impacto é bem grande. Eu acho que estar à frente é fundamental, como você já colocou na sua pergunta. E para isso, o principal é ele começar a entender o negócio dele. Entender quem faz negócio com ele, entender toda a cadeia dele, desde aquele que fornece, aquilo que ele processa e para onde ele vende. Entender o negócio, entender toda essa cadeia é fundamental. E quanto antes melhor. Porque é algo que não tem como a gente voltar atrás. Essa é uma tendência mundial. Se existe um dedo apontado ou não para o Brasil, e aí são outras questões, o ponto para o produtor brasileiro, para a indústria brasileira de agro que revende lá fora, é extremamente importante ela estar atualizada com essas regras. É uma boa parte da nossa balança comercial, é um dos nossos principais setores econômicos e que ele precisa estar à frente para demonstrar lá fora que sim, a gente faz correto, sim, a gente faz bem feito. É questão só de estruturar a melhor forma de mostrar. Maravilha, Luciano, obrigado pela sua participação. Lembra você, mais uma vez, sba1.com é o portal onde você encontra mais informações sobre esse e outros temas. Direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Valeu, Vinícius, obrigado. Bom, reta final do programa, antes da gente ir embora, vamos dar uma olhada como é que está o dólar comercial neste momento. Dólar sendo comerciado neste momento a R$ 5,54 mais 3, caindo ainda mais em relação ao que a gente já mostrou para você nesta edição. Nesse momento, queda de 1,32%. A gente espera que realmente siga nessa tendência até o final do ano. Bom, e esta edição do Agricultura BR fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Você tem uma excelente tarde. Amanhã a gente se vê. Até lá. Tchau, tchau.